Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem também através da live. Hoje nós temos mais um episódio dessa série. Essa série que tem falado tanto ao meu coração. Um desafio muito grande que o pastor me deu aí de dar continuidade, né? Enquanto eu estava pensando, ele falou, olha, quero que você escolha um dos encontros de Jesus para você falar. E aí a mente, ao mesmo tempo que pensa em vários, coloca um peso enorme de você falar, cara, como que você falar de um encontro com o nosso Salvador, algo que é sempre único e precioso, sem perder nenhum dos detalhes, né? E outra, qual encontro falar, porque é um mais impactante que o outro, um mais marcante que o outro e repleto de lições, né? Então, eu vou falar aqui rapidinho os últimos que nós tivemos. Não vou nem comentar porque eu não quero estragar, porque foi um mais top que o outro. Quero aproveitar também para fazer aquela propaganda de sempre, né? Se vocês saem impactados e marcados por tudo que nós temos ouvido aqui, imagine você sentar numa roda de irmãos e poder compartilhar cada um como Deus tem tocado pessoalmente. E aí você aprende, você vê outras óticas, outras formas, outras abordagens do mesmo texto e como que Deus tem trabalhado em cada uma das vidas dos nossos irmãos, né? E aí nos nossos encontros a gente viu o encontro de Jesus com Pedro, né? No qual nós vimos o encontro de Jesus com Pedro, no qual ele assume o controle de nossas vidas e reconhecemos quem somos e recebemos um novo propósito, né? A gente apanhou muito também nesse sentido e ao mesmo tempo isso também abriu nossas mentes, porque um encontro com Jesus tem que ter esse impacto, tem que ter essa mudança, tem que ter frutos, né? É algo que marca o nosso começo na nossa caminhada. Então, através da vida de Pedro e esse encontro com Jesus, a gente conseguiu aprender bastante coisas que Deus fez na vida de Pedro, naquele momento, naquele encontro e a partir daquele encontro, né? O segundo encontro também que nós vimos foi o encontro com o paralítico do tanque de Betesda, né? No qual a gente aprendeu que Jesus se aproxima dos que sofrem. Nós vimos também que a nossa falta de fé não impede o agir de Deus em nossas vidas. Glória a Deus por isso, né? Porque quantas vezes a gente declara com toda a convicção, falando, eu tenho fé, eu creio no agir de Deus, mas quando a gente vai apresentar os nossos pedidos para Deus, a gente apresenta como se estivesse apresentando para um homem falho, para alguém que está pouco se importando para as nossas necessidades, para alguém que não está nem aí para nós. Mas a gente sabe que o nosso Salvador não é assim, né? E aprendemos também que Jesus é o suficiente. Quanto tempo a gente gasta tentando suprir algo que só Jesus pode fazer, completar algo que só Jesus pode completar, e colocamos toda a nossa força em algo que quando conquista não tem valor algum, não supre, não contenta, e seguimos com esse vazio até entendermos que Jesus é o suficiente, né? E o terceiro encontro que a gente viu foi Saulo, né? No qual Deus nos derruba do trono, nos dá uma nova visão e nos dá uma nova missão. E enquanto a gente estava vendo isso na terça, quantos de nós não tivemos a consciência de, calma aí, eu não caí do trono ainda, eu estou sentado na beiradinha, eu estou agarrado na perna, eu estou agarrado na cabeceira, no encosto, eu ainda estou tentando soprar ao ouvido de Jesus alguma coisa, em vez de deixar isso acontecer. Ou, peraí, eu tive um encontro com Jesus, Ele me deu uma nova visão, mas eu ainda estou querendo conciliar com a antiga maneira de viver, conciliar com as nossas manias, com as nossas falhas, né? E nos dá uma nova missão, na qual a gente se olha para nós e nos vê como alguém incapaz, como alguém que não tem capacidade de seguir, que não tem alguém com Ele. Porque quando o Senhor nos dá uma missão, Ele não dá uma missão para alguém que não possa cumprir.
Ele não dá, e outra, ele não fala, vá lá e resolva sozinho. Ele caminha com a gente, né? Então a gente conseguiu ver isso através da mensagem sobre Paulo, né? Onde Saulo vira Paulo e sua intensidade em perseguição se torna intensidade em servidão. E hoje a gente vai para o nosso encontro com o ladrão da cruz. Para mim escolher esse trecho, agora eu fiquei entre esse e mais um, mas para mim essa mensagem fala muito, muito, muito comigo, porque é onde nós vemos perfeitamente a graça e a misericórdia do nosso Deus. Até para a gente se converter, a gente fica olhando o que a gente pode ofertar, né? Nós que não somos primeira geração de cristãos, olhamos para a conversão e ainda ficamos, eu ainda tenho aí mais uns 20 anos, dá para compensar um pouquinho, dá para pagar um pouquinho, dá para trazer um pouquinho de alegria e bajular um pouquinho aquele que pagou o preço por nós na cruz. Mas quando a gente vê esse encontro, a gente entende que ali foi no último instante e ele não tinha nada mais para ofertar, mas mesmo assim Deus o salvou através de Jesus. Então nós vamos para o nosso trecho e peço que vocês abram suas Bíblias em Lucas 23, o trecho que nós vamos esmiuçar é do 39 ao 43. Quem achou, dá glória a Deus aí. Quem não achou, misericórdia, que a gente espera mais um pouquinho. Eu gosto sempre de lembrar o barulho das páginas, né? Não tem mais, no máximo um carregando para muitos casos, né? E diz assim o diálogo, né, entre Jesus e os ladrões da cruz. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Nem mesmo estando sob a mesma sentença, somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Pai, que temos de abrir aqui a tua palavra, que temos, Pai, de juntos aprendermos mais sobre ti, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Que seja, Pai, neste momento o Senhor falando e não nós, Pai. Que possamos, Pai, sair daqui diferente de quando entramos. Que possamos, Pai, ser edificados, exortados e transformados pela Tua palavra. Pai, reconhecendo, Senhor, que assim como esse ladrão na cruz, nós não temos nada para Te oferecer, Pai. Mas mesmo assim o Senhor nos resgatou. E é por causa disso que estamos aqui essa noite, Pai. Não porque nós o escolhemos, mas porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos atraiu, o Senhor trouxe-nos até aqui e o Senhor quer falar conosco essa noite. Então, Pai, fale aos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço, desde já te agradecendo por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, para a gente contextualizar um pouquinho aí o que está acontecendo para chegar nesse diálogo, eu vou voltar um pouquinho mais. Eu vou ler aqui do 32 ao 38, né? E aí vocês vão entender um pouquinho do que estava acontecendo ao redor durante esse diálogo, né? E aí, o 32 diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então se dividiram as roupas dele, lançando sorte. O povo ficou observando e as autoridades ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, diziam,
deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhes vinagre. Disseram: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Rei dos Judeus. Então, quando a gente começa a olhar esse criminoso falando ali e zombando de Jesus, a gente até pensa: pô, esse cara não sabe o que fala, ele é um doido, ele só está sendo mal. Mas quando a gente começa a olhar esse cenário, a gente percebe que não era só ele que estava ali zombando de Jesus. Todo o povo ao redor estava zombando, as lideranças estavam zombando dele, né, os líderes. Tanto a fisionomia do nosso Salvador, as coisas que o cercavam, tudo falava contra, né, uma vitória naquele momento. A gente, olhando mais a fundo, a gente vê que até os discípulos ficaram balançados, fugiram, uns se esconderam, outro o negou, porque era difícil acreditar numa vitória naquele momento. E a forma como o ladrão zomba nos lembra de uma coisa também: ele conhecia Jesus, ele já tinha ouvido falar, né? Então aqui nós vemos dois encontros em um que disse sim, que se rendeu, que entendeu, e outro que simplesmente optou por não dar a mínima, né? E aí a gente vai olhar 3 pontos, né? Eu quero falar agora sobre o primeiro, que é: o encontro com Jesus resume a sua vida em 2 caminhos. E o versículo 39 fala assim: um dos criminosos que ali estavam, dos pendurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, né? Esse encontro coloca a nossa vida coloca a escolha principal diante da nossa vida. E todos nós paramos diante dessa bifurcação e tivemos que fazer uma escolha. Gestas, que era um dos ladrões, escolheu rejeitar, sendo levado pelo embalo da multidão, pelo cenário desesperançoso, ele humilha Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente até olha para Gestas e fala: esse cara é um doido. Como que ele não viu? Ele já tinha ouvido. Por que ele não, pelo menos, ficou neutro na situação? Mas, se a gente olhar no nosso dia a dia, nós muitas vezes acabamos escutando o barulho da multidão também. Nós não blasfemamos contra Deus diretamente, como Gestas fez, mas as nossas ações sim mostram falta de fé, mostram total desobediência e mostram que a gente não representa como deveria. Gestas blasfemou contra Jesus diretamente, dizendo: se ele era o Filho de Deus, por que não salvou? Por que não se salva? Né? Gestas chega a desafiar a salvar-se e a salvar a ele também. E em sua frase, ele coloca mesmo em tom de ironia total mesmo. Ele estava totalmente desacreditado que Jesus podia fazer aquilo. Mas tudo isso também nos lembra que Gestas tinha uma visão limitada. Para ele a salvação resumia somente aquela cruz, a descer dali e escapar com vida. E quando a gente olha para essa situação também de morte, uma coisa que eu queria salientar é que não se tratava de uma morte qualquer. Ele estava sofrendo ali uma condenação a mais humilhante que tinha. Uma humilhação que era escolhida por os piores ladrões e, além de tudo, para servir de exemplo para todos que cercavam. Gestas não estava ali sendo colocado como uma morte como qualquer outra, mas para servir de exemplo para todos. E olhando para o nosso Salvador ali, servindo de exemplo para todos, para não fazer o mesmo. Você faria o mesmo? Você continuaria firme? Então, quando a gente olha para Gestas, a gente vê essa repúdia dele, essa falta de conhecimento, esse orgulho e tantas coisas, mas a gente esquece que o cenário também desfavorecia. E eu não estou aqui levantando como advogado de Gestas, mas o que eu quero dizer é: muitas vezes o nosso cenário vai falar totalmente o contrário.
E é nesse momento que a gente vai ter que se posicionar como Dimas. E olha só a postura de Dimas. Dimas, arrependido de suas obras e constrangido pela presença de Jesus, escolhe se arrepender e pede para que o Senhor não esqueça-o. E isso nos leva diretamente para o segundo ponto, né? O encontro com Jesus expõe todas as nossas imperfeições, as mais secretas. Quando o outro criminoso, e o 40 diz assim, né? O outro criminoso, porém, repreendeu-o dizendo: vocês não temem a Deus? Nem mesmo estando sobre a mesma sentença, somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. E então ele disse: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. O temor de Dimas traz reverência, coisa que muitos de nós estamos perdendo. Dimas não só reconheceu ali a situação de Jesus, mas ele olhou para si mesmo e reconheceu que o que ele merecia era o que ele estava recebendo. Quantos de nós, mesmo colhendo aquilo que plantamos, olhamos para Deus e falamos que Deus é injusto? Quantos de nós, quando estamos sofrendo por nossas escolhas, colocamos a culpa em Jesus? Essa semana estava no nosso estudo de homens e um irmão deu um exemplo. E ele falou de um rapaz que trabalha com ele. E esse rapaz falou assim, que o Senhor tinha o levado ao deserto de uma prisão. Sério? Mas aí você pergunta, qual crime ele cometeu? Então muitas vezes, irmãos, a gente pensa que está sendo colocado num deserto por Deus. Mas o deserto que a gente está é o das nossas escolhas. Dimas tinha total consciência que o que ele estava sofrendo ali era o que ele merecia. Mas a atitude de Dimas também nos marca muito, porque ele teve ousadia para confessar os suas falhas, os seus erros, né? E Dimas não fez isso baixinho. É legal todo o cenário, a gente imaginando, porque sim, tinham 3 cruzes, uma do lado da outra, mas havia uma certa distância. E eles estavam limitados, tanto em fala quanto em audição. Mas se Jesus ouviu a fala dele, alguém mais ouviu. E com certeza ouviu a confissão dele falando, né? Nós sim merecemos estar aqui, mas esse homem nada fez para estar aqui, né? Dimas olha para um cenário de morte, mas ele enxerga a esperança. Quantos de nós, por um dia que não foi bem, resolvemos desistir de tudo? Por um dia em que não fomos notados por alguém, porque alguém não falou conosco, esse já não me ama, já ninguém gosta de mim, já passo o resto do dia mal, né? Por não ter conseguido comprar aquilo que tanto almejava, mesmo que nem apresentou diante de Deus, já se lamenta, já se entrega, já se afunda, né, em prantos, em mágoas, só por achar que merecia mais. Enquanto Gestas olha para o cenário e vê tudo perdido, Dimas olha e vê uma vitória. E o mais legal de tudo é que o desejo de Dimas é: lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Dimas não pediu: Senhor, tira nós daqui. Senhor, alivia a minha dor. Senhor, faz com que nós faleça logo então. Não, eu quero estar com o Senhor no teu reino. Dimas sabia que haveria algo mais. Dimas não pediu uma salvação momentânea. Então, essa frase que eu queria que nós tivéssemos também. O arrependimento não vai mudar o seu passado, mas pode transformar o teu futuro. O arrependimento de Dimas não livrou ele da cruz. O arrependimento de Dimas não o livrou da humilhação. O arrependimento de Dimas não o livrou do julgamento das pessoas que ali estavam. A gente sabe que todos ali estavam curiosos para ver Jesus sendo entregue à morte. Mas com certeza
as vítimas de Dimas estavam ali para ter certeza que eles pagariam pelo que ele cometeu. E quando a gente fala de crimes mais fortes, como eu falei há pouco, da cruz, a gente sabe que Dimas não estava ali porque ele roubou um cavalo ou um pacote de biscoito. Com certeza, os crimes de Dimas e de Gestas eram crimes pesados para eles serem levados à cruz. E outra coisa legal para nós pensarmos também é, os dois tinham a mesma distância de Jesus. Os dois tinham o mesmo acesso, mas só um quis. Só um decidiu. Irmãos, muitas vezes a gente olha para o irmão do lado e fala, esse está mais perto, esse serve mais porque é mais fácil. Não. O nosso acesso ao Senhor é a mesma distância. A nossa escolha é que muda. Nós temos o mesmo acesso. Eu gosto muito de quando o pastor nos repreende que alguém pede oração e fala, pastor, ora por mim que a sua oração é mais forte. Deus vai te ouvir, né? Irmãos, nós temos o mesmo acesso. Nós somos filhos do mesmo Deus. O nosso pastor decidiu abrir mão de tudo para servir a Deus. E você pode fazer o mesmo. Não necessariamente todo mundo aqui tem que virar pastor, senão quem vai congregar, né, pastor? Aqui, ovelhas, nós vamos pregar. Mas entregar sua vida ao Senhor, assim como nós temos aprendido na nossa série, pode ser dentro do seu trabalho, pode ser dentro do seu lar, pode ser dentro do seu casamento, pode ser dentro do seu ciclo de amigos. E você pode sim entregar-se 100%. Você pode sim. Então Dimas faz essa confissão clara e abertamente a todos. E mais do que uma confissão, ele faz uma súplica. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dimas sabia que ele por si só não chegaria a lugar nenhum. Dimas sabia que dali era o fim para ele. Mas Deus estava ali, Jesus estava ali, tinha uma esperança para ele. Talvez a situação que você está hoje pode estar parecida com a de Dimas aos seus olhos. Você pode estar olhando agora para o seu cenário e falando, já estou todo detonado de chicotada, já estou todo dolorido de carregar a cruz por metros, já estou pregado nela, faltando fôlego. E agora, o que me resta? Suplique a Deus, suplique a Jesus. Ele pode te dar essa solução. Ele pode te dar a salvação. E isso aqui não é o fim. Nós estamos aprendendo sobre o encontro com Jesus. Que hoje seja esse encontro com Jesus para você. Que nós possamos estar agora saboreando esse encontro. Não como Gestas, com visão limitada, olhando para a cruz e pedindo só, desça daí e me leve com você. Mas pronto para sofrer na cruz, confiantes que temos uma eternidade com o nosso Deus. E o nosso terceiro ponto é, o encontro com Jesus nos revela uma graça imensurável. A resposta de Jesus naquele momento, no 43 diz, em verdade lhes digo, hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, assim como Dimas, não temos nada a oferecer ao nosso Senhor. Nada. Para ele, a condenação era simplesmente morte e fim. Nós, sem Jesus, nós também temos a mesma condenação. Talvez você olhe para si e fale, eu não sou ladrão como Dimas. Mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Não é só o salário do furto, não é só o salário do homicídio, é o salário do pecado. Não importa qual seja. Não importa qual seja. Dimas olhou para si, vendo ali no fim de tudo, mas ele enxergou a esperança. E nós temos isso. Dimas enxergou a esperança num cenário de desesperança. O nome do lugar, Caveira. A situação, 3 crucificados. E a esperança não estava só
crucificado, mas já tinha sido chicoteado, humilhado, zombado, cuspido. Os guardas estavam zombando dele, os líderes estavam zombando dele. O próprio povo dele tinha escolhido outro ao invés dele. Mas mesmo assim, nisso tudo, Dimas enxergou esperança. O olhar de Gestas viu apenas salvação da cruz, mas o de Dimas viu de salvação na cruz. Enquanto Gestas estava olhando apenas para si e pensando para se aliviar da dor, estava olhando para o outro, quase que comemorando por estar tendo o mesmo fim que ele, Dimas estava olhando para aquele que nos salvou e entendeu que aquilo ali era por ele, mesmo ele estando ali lado a lado com ele naquele momento. Quantos de nós mais olhamos e queremos justiça quando é contra nós, né? Gestas ali, ele estava feliz que pelo menos ele não estava indo sozinho. Quando a gente vê em vários assuntos, a boca do homem só comemora porque ele não está indo sozinho. Pelo menos não é só eu. Quantas pessoas, quando a gente estava vendo a nossa série sobre o Brasil, nós estávamos ouvindo pessoas comemorando que o Brasil estava mal, porque o candidato que estava lá não era o que ele queria. Mesmo sabendo que ele ir mal, também faria a gente ir mal. Irmãos, a gente vê aconselhamento de casais, o cônjuge orando, fala: Senhor, quebra aquele homem, quebra aquela mulher. E esquece que quebrar ela vai me quebrar. Quebrar ele vai me quebrar. E a gente não está falando de orar para que Deus quebre e traga para perto, mas de olhar com um olhar de justiça e falar que o sofrimento dele ou dela vai trazer justiça para nós e vai trazer satisfação, mas só vai trazer mais dor. Mais dor. Então, antes da gente olhar e falar, como Gestas, zombando e falando bem feito, o bem feito pode ser muito mal feito para nós. Muitas consequências ruins. A Bíblia não afirma, mas pela zombaria, com certeza eles conheciam. Eles entendiam o que estava acontecendo ali. Eles tinham ouvido o que estava acontecendo ali. A gente sabe que não estava nos jornais, como a gente vê hoje, não estava, mas a notícia corria. Foram 3 anos de ministério, todo mundo tinha ouvido falar de Jesus em algum momento. E a forma como o Gestas falou trouxe propriedade. Ele entendia, ele sabia que Jesus estava ali salvando, ou declarando salvação na vida das pessoas, declarando perdão, declarando alívio. Então, não foi inocente, né? Não foi inocente a zombaria dele. E a confissão de Dimas deixa mais claro ainda isso. Dimas creu, confessou, suplicou por misericórdia, enquanto o povo zombava, mas ele o fez publicamente. Pensa só as palavras de Dimas, enquanto as pessoas ainda estavam zombando, gritando. Não foi um tempo de silêncio, não foi um particular. Enquanto eles estavam gritando: desce daí, salve-se a si mesmo, você não é o rei dos judeus? E ele confessava e olhava para o Salvador e falava: lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Eu sei que o que eu estou merecendo aqui é isso que eu estou colhendo, mas lembra-te de mim. Para concluir, eu queria renovar aqui os 3 pontos. O encontro de Jesus, o encontro com Jesus, leva a nossa vida em 2 caminhos. E esses 2 caminhos devem ser em palavras e em ações. Que nós, assim como Dimas, tenhamos mais do que palavra, mas arrependimento dos nossos atos. Muitas vezes, irmãos, a gente até fala perdão, mas não tem arrependimento nenhum no coração. Dói, mas às vezes a gente ouve pessoas falar assim, ó:
Deus que me perdoe pelo que eu vou falar agora. Que arrependimento há numa frase dessa? Deus que me perdoe, mas olha, né? Ou foi mais forte que eu. Deus sabe das minhas limitações. Escapou. Irmãos, Deus conhece a gente. Deus conhece os nossos corações. O encontro com Jesus expõe as nossas imperfeições mais secretas. Irmãos, a gente sabe que a santidade não é algo que a gente vai conquistar apenas através de uma confissão. É uma luta diária. Mas a gente sabe também que não estamos sozinhos. Dimas não teve tempo de se redimir, de fazer diferente. Ele obteve perdão mesmo assim. Mas nós temos muito mais do que Dimas. Porque além do perdão, nós temos a oportunidade de se redimir, de fazer diferente e de fazer a diferença. O encontro com Jesus nos revela uma graça imensurável. O que podemos oferecer para Deus? O que nós temos de atraente para Deus? Tem um louvor que fala, né, que Jesus não tinha nada de atraente, né? Ele não tinha qualquer beleza ou igualdade para nos atrair. E o que é que nós temos? O que é que nós temos? Mas mesmo assim, foi por você que ele se entregou naquela cruz. Foi por mim que ele foi àquela cruz. Foi por nós. Foi pelos nossos familiares. E isso deve nos constranger. Isso deve nos fazer querer fazer a diferença. Isso não pode ser algo para nós simplesmente receber como um presente que guardamos na gaveta. O que podemos fazer para ajudar a pagar a nossa dívida? Você tem alguma coisa aí para ajudar a pagar? Será que você quer pelo menos um prego na mão aí? Só uma das mãos. A gente põe na máquina lá naquela pistola de pregos para ir de uma vez. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu fico vendo aquele filme e eu vejo cada gemido, cada grito, cada agonia de Jesus naquela cruz, isso me envergonha demais. Isso me envergonha demais. Isso me traz muita dor, muita tristeza e ao mesmo tempo muita força para tentar fazer diferente. É fácil? Não. Mas não é razão para desistir. Uma das coisas que nós temos muito visto existem igrejas que encorajam a pessoa a subir com Jesus na cruz, mas não através de mudança, através de sacrifícios para comprar o lugar no céu. E a gente sabe que isso é à toa. Mas existem também igrejas hoje que falam como Jesus foi lá e pagou tudo para que você pudesse viver do jeito que você quiser, que já está tudo resolvido. E a gente sabe que isso também não é verdade. A gente sabe que isso também não é verdade. Mas eu queria que, enquanto o grupo de louvor vem à frente, fazer só mais um desejo para que nós saiamos com ele no nosso coração hoje. Irmãos, a nossa sensação, o nosso desejo de pagar pelo sacrifício de Jesus, sabe o que é? É justamente o fato de que a gente só faz porque quem fez pela gente. A gente só é grato por alguém que já foi por nós antes. E a gente só caminha na direção de alguém em dificuldade porque essa pessoa já estendeu a mão para nós primeiro. Mas o que Jesus fez por nós foi muito além disso. Nós não tínhamos estendido a mão para Ele em momento algum. Nós não tínhamos feito nada antes para merecer.
e nós não estamos fazendo nada agora. Então, irmãos, que nós possamos sair daqui constrangidos por esse sacrifício e impactados por esse encontro. Que nós, assim como Dimas, possamos confessar ao nosso Deus todos os nossos erros mais profundos e, diante disso, buscar caminhar como Jesus andou e fazer valer esse sacrifício tão grande. Que esse encontro que você teve essa noite com Jesus te faça diferente, te faça mais parecido com Ele. O próximo louvor, ele fala exatamente um pouco dos detalhes do que o nosso Salvador sofreu naquela cruz. Que você cante cada uma dessas palavras, pensando nesse sacrifício e nesse amor que Ele tem por você. E que esse amor te faça diferente, te faça mais perto de Jesus. Vamos cantar.